Olá, eu me chamo Jason e estou aqui hoje representando o grupo que produziu o trabalho intitulado Epidemiologia do Câncer de Mama em Mulheres em Mato Grosso. Os autores foram Cristina, Daiele, eu, Jason, Gabriel e Ana Júlia. Nós somos alunos do terceiro semestre do curso de Medicina e fomos orientados pela professora doutora Iana, que ministra a disciplina de Saúde e Sociedade 1. O objetivo do nosso trabalho foi descrever o perfil epidemiológico do câncer de mama em Mato Grosso. A metodologia utilizada foi a realização de um estudo ecológico, retrospectivo e longitudinal, utilizando os dados do Registro de Câncer de Base Populacional do Estado de Mato Grosso, que foram coletados entre 2000 e 2021. As variáveis analisadas dentro desses dados foram o número de casos, a faixa etária, o ano de diagnóstico, a etnia e o histórico familiar. Dentro desses dados, apresentaram os resultados de 6.383 casos de câncer de mama, sendo 98,8% no sexo feminino. Ainda 2.185 ocorreram em Cuiabá, correspondendo a 34,7% de todos os casos no estado, e 4.119 ocorreram no interior. A faixa etária mais acometida foi entre 46 e 60 anos, representando 42,64% dos casos, seguido da faixa etária entre 31 e 45 anos. Entre 2011 e 2012, foram apresentados o maior número de casos diagnosticados, que foram 1.054 casos, representando 16,71% de todos os casos. A maior prevalência de casos ocorreu no grupo de mulheres pardas, representando 45,84%, com 2.890 casos, seguidos das mulheres brancas, que apresentaram 1.735 casos, com 27,52%. O registro sobre histórico familiar de câncer estava ausente em 4.155 casos, ou seja, mais da metade, representando 65,91%. Em 1.127 casos, tinham o histórico de câncer e em 1.022 casos não tinham histórico de câncer. Através dessa análise, concluímos que há uma prevalência maior das mulheres pardas com faixa etária entre 46 e 60 anos. A proporção de casos sem informação do histórico familiar e da etnia fragilizaram a descrição do perfil epidemiológico. Então, concluímos que há uma importância em conhecer a epidemiologia para proceder com maior qualidade na estratégia de gestão e assistência do serviço de saúde, bem como para a tomada de decisões dentro desse serviço de saúde. Agradecemos ao grupo de pesquisa Vigicam pela cessão dos dados. Obrigado. Olá, meu nome é Daniel, sou mestrando em Epidemiologia Nutricional pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Alimentos e Metabolismo da UFMT e teremos como coautoras nesse estudo as professoras do Instituto de Saúde Coletiva Ana Paula Muraro e Francine Nezelo Melanda. Falaremos sobre o consumo de ultraprocessados, frutas e verduras entre adultos com câncer de pulmão na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Portanto, o objetivo desse estudo é descrever o consumo de alimentos ultraprocessados, frutas e verduras entre adultos que referiram ter câncer de pulmão na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. E os dados serão alcançados através da PNS, contendo 90.846 indivíduos que tinham mais de 18 anos e que tiveram o diagnóstico médico de câncer de pulmão.
Foi analisado o consumo de 10 alimentos ultraprocessados, tendo como marcadores não saudáveis refrigerante, suco em pó, achocolatado, salgadinhos de pacote, biscoito ou bolachas, sorvete, chocolate, embutidos, pão de forma, margarina, maionese e macarrão instantâneo, que foram consumidos no dia anterior à pesquisa, ou como marcador saudável o consumo de frutas e verduras, consumindo ao menos uma vez na semana. Assim, foram analisadas as frequências absolutas e relativas. Portanto, nós temos nossos resultados que mostrou que os produtos ultraprocessados mais frequentemente reportados entre os indivíduos com diagnóstico de câncer de pulmão foi a margarina, maionese, ketchup e outros molhos industrializados, representando 46,4%, seguido de biscoito ou bolacha doce ou recheado, ou bolo de pacote, representando 27,1%. E o consumo de salgadinho de pacote ou biscoito ou bolacha salgada, representando 26,1%. Enquanto o de menor consumo foi o macarrão instantâneo, sopa de pacote, lasanha congelada ou prato congelado comprado pronto de forma industrializada, representando 3,4%. Já quanto ao consumo de frutas, foi observado que apenas 5,2% dos indivíduos não consumiram na última semana, 52% consumiram diariamente e, em relação às verduras, 9,2% não consumiram e 48,5% consumia todos os dias. Assim, é possível concluir que os indivíduos que tinham diagnóstico de câncer consumiam menos ultraprocessado, enquanto os indivíduos que tinha a presença de câncer consumia mais verdura e frutas. Por que isso pode ser explicado? Devido à presença da condição modificar tanto a alimentação quanto o estilo de vida desses indivíduos. Portanto, os indivíduos que têm diagnóstico de câncer mais frequentemente apresentam hábitos de vida mais saudáveis e estilos de vida mais saudáveis. Muito obrigado pela atenção de todos e qualquer dúvida podem entrar em contato pelo e-mail. Olá, eu me chamo Uyara de Freitas Grossi e vou falar para vocês sobre o impacto da pandemia, um comparativo do número de casos novos de câncer registrados pelo Hospital de Câncer de Mato Grosso. A área temática é Políticas de Gestão em Saúde e a modalidade é Relato de Experiência. O objetivo, então, desse trabalho é que a gente consiga perceber o impacto que a pandemia causou quando nós fazemos a comparação entre o número de pacientes novos nos determinados períodos e o número de casos confirmados de câncer dentro da nossa instituição. A metodologia utilizada foi a metodologia quantitativa, no período de análise de 2018, 2019 e 2020. A fonte dos dados foi a coleta a partir de relatórios gerados pelos sistemas MVSOL, que é o sistema utilizado pela instituição, e o CIS-RHC, que é o sistema utilizado para registro hospitalar de câncer. Então, nós vamos falar sobre número de cadastros de pacientes novos e número de cadastros de tumores, que são os números de confirmação do câncer. Quando nós falamos em abertura do prontuário novo, são considerados pacientes que chegam ao hospital necessitando de algum atendimento especializado para investigar, confirmar, descartar ou determinar a conduta do tratamento dos casos positivos para câncer. E os casos confirmados de câncer são aqueles que tiveram diagnóstico confirmado e tratamento realizado. Então, o cenário era de, em 2018, 9.466 pacientes novos, dentro desses, 2.414 eram positivos para câncer e realizaram seus tratamentos. Em 2019, nós tínhamos 8.044 pacientes novos que chegavam na instituição e 2.706 que confirmaram e trataram o câncer. Em 2020,
quando já se enquadra o cenário de pandemia, nós já tivemos a queda, né, da quantidade de pacientes novos, que foi de 4.888 pacientes, e dentre desses, 1.743 confirmados para câncer. Então, a gente percebe que o atendimento ao paciente com outras doenças e agravos diferentes da COVID, né, acabou sofrendo impacto negativo no ano de 2020, visto que esse vírus que chegou, ele tinha um potencial muito elevado de gravidade, uma transmissão muito rápida, atingiu o mundo inteiro, né? Então, a saúde mundial se viu num cenário de tentar proteger, diagnosticar, entender, tratar, controlar essa infecção respiratória. E uma das medidas, né, foi o isolamento social e também usar todos os profissionais e as ferramentas da saúde para tentar combater essa doença. Então, quando a gente compara os números, a gente nota que de 2020 para 2018, por exemplo, a quantidade de pacientes novos diminui em 52%. E em 2019, quando comparado a 2020, a gente tem uma queda de 61% dos pacientes que chegam na instituição na intenção de investigar o que ele tem. E quando a gente pensa em casos confirmados para câncer, se a gente comparar 2020 com 2018, nós tivemos uma queda de 72% dos nossos registros, e comparado 2020 a 2019, uma queda de 64%. E isso, principalmente, os impactos maiores em relação ao diagnóstico tardio, consequentemente, tratamentos mais invasivos e até alguns casos que nem foi possível tratamento, e a gente também sente um impacto na parte de prevenção à saúde, prevenção ao câncer. Sabemos que o câncer, quanto mais cedo identificado, melhor o prognóstico do paciente. Então, as ações voltadas à prevenção do câncer também ficaram prejudicadas, visto que o paciente não estava indo às unidades básicas de saúde para fazer os seus acompanhamentos, seus exames de rotina e até mesmo os exames de prevenção. Como agradecimento a essa oportunidade, eu agradeço toda a equipe do evento, eu agradeço a equipe em que eu faço parte, que é a equipe de arquivo e registro hospitalar aqui do Hospital de Câncer, e acabou agradecendo também de coração toda a instituição, o Hospital de Câncer, na qual eu faço parte. Obrigada. Bom dia a todos. O nosso trabalho ele tem como título Perfil dos casos de leucemia em pacientes atendidos no Hospital de Câncer de Mato Grosso. Ele foi escrito por mim, Emanuela Vitória, e pela Mariana Rosa Soares. Ele se enquadra, então, dentro da área temática e da modalidade de epidemiologia, resumo, estudos originais. O objetivo do nosso trabalho foi descrever o perfil dos casos de leucemia, tanto em crianças como adolescentes que foram atendidos pelo Hospital de Câncer do Mato Grosso, nos períodos de 2016 a 2022. A metodologia do nosso trabalho, ela foi realizada da seguinte forma: um estudo descritivo, com base nos registros de prontuários. Então, foi realizada uma parceria entre o FMT para poder realizar a coleta e o Hospital do Câncer, para que pudéssemos, né, ter acesso aos prontuários, tanto dessas crianças como dos adolescentes que foram, então, dentro do período do estudo, diagnosticado com leucemia. Foi realizada uma análise descritiva de algumas variáveis sociodemográficas e da doença, da história da doença atual daqueles pacientes diagnosticados com leucemia. Os resultados dos nossos trabalhos durante o período do estudo 2016 a 2021, então tiveram diagnósticos 118 casos de leucemia, sendo o ano de 2020 o ano que mais apresentou, que foi apresentado diagnósticos.
O sexo masculino, ele representou 53,1% em relação ao sexo feminino dessas crianças e adolescentes diagnosticadas com leucemia. É, a faixa etária de 1 a 9 anos, que foi realizado esse estudo, enquanto 1 a 4 anos representou 29,6% dos casos, e de 5 a 9 anos representou 35,5% do total de casos. Leucemia linfóide aguda foram, do total, 100 casos, ou 84,7%, enquanto leucemias mieloide aguda foram o total de 18 diagnósticos, representando 15,3%. Sobre a doença atual, então, a história da doença atual desses pacientes, 5,9% apresentaram recidiva, enquanto 1,7% apresentaram metástase a nível cerebral e 30,5% já foram a óbitos. Então, foram, dos 118 casos, 36 já foram a óbito. O tratamento, todos eles realizaram tratamento com quimioterapia, enquanto outros realizaram, além do tratamento com quimioterapia, outra terapia junto, o que se trata de um tratamento conjugado. 1,7% realizou quimioterapia mais radioterapia e 2,5% realizou quimioterapia mais o transplante de medula óssea. A conclusão do nosso estudo é que o estudo epidemiológico da leucemia, assim como essa ciência epidemiologia, é essencial para observarmos fatores de risco, prevenção e tratamento e contribuir para uma melhoria da qualidade de vida desses pacientes acometidos com essa doença. No caso do nosso estudo, pacientes, crianças e adolescentes diagnosticados com leucemia. Então, desse modo, compreender a leucemia dentro do âmbito da saúde coletiva é proporcionar uma melhor, né, sobrevida para essa população. Como agradecimento, eu gostaria de agradecer, expressar, né, meu agradecimento à minha professora, Mariana Rosa, pelo incrível apoio e também pela oportunidade de participar dessa pesquisa. Agradeço também ao Hospital do Câncer pela disponibilidade para realizarmos, né, essa pesquisa, que é uma pesquisa de fato tão relevante, e enriquecedora. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Carlos Guimarães, sou representante do meu grupo que desenvolveu esse artigo, o qual tem como título Perfil Epidemiológico do Câncer de Próstata no Mato Grosso. O nosso grupo ele é composto pelo Bruno Frota, eu, Carlos Guimarães, Davi Montanha, Ivonei Borges, João Valério e a nossa professora e orientadora Iana Araújo. O nosso artigo ele tem como área temática epidemiologia e como modalidade ele é um resumo de estudos originais. Tivemos como objetivo o foco, né, em avaliar o perfil epidemiológico dos casos de câncer de próstata no Mato Grosso, onde podemos evidenciar e destacar alguns pontos como distribuição geográfica, etnia, idade do diagnóstico, histórico familiar, o histórico de consumo de bebidas alcoólicas e de tabaco, o ano do diagnóstico e também, por fim, o estágio da doença ao final do primeiro ano de tratamento. Como metodologia, o nosso artigo ele é um artigo de estudo ecológico, observacional e descritivo, com foco no estado do Mato Grosso, e onde utilizamos o banco de dados do Vigicam, Vigilância do Câncer. A nossa amostra aí do estudo teve 5.970 casos, onde organizamos eles em tabelas quantitativas e mistas e também em gráficos de colunas, linhas e setores. Esse a gente organizou todas as variáveis nessas formas, né? E a construção e discussão dos dados foi realizada em grupo e tivemos a permissão do Vigicam para poder estar utilizando o seu banco de dados, né? Produzindo esse artigo e publicando ele também. Em relação aos resultados, né, podemos afirmar que Cuiabá teve a maior incidência de casos de câncer de próstata, isso porque, né, é a região onde tem um contingente populacional maior. E em relação à região, nós dividimos todo o estado do Mato Grosso em micro-regiões para poder estar
trazendo de forma mais didática aí para vocês no nosso artigo como que estava distribuída essa questão de incidência de câncer de próstata em todo o estado. Em relação ao perfil, né, das pessoas que se acometeram de câncer de próstata, os homens pardos foram os que tiveram o maior número de casos. E esses homens, a maioria deles tinham mais de 50 anos de idade, com um pico ali entre os 65 e 69 anos de idade. Infelizmente, em relação às informações sobre histórico familiar de câncer, bebidas alcoólicas e consumo de tabaco, nós não tivemos acesso a tantas informações porque realmente faltava no banco de dados, foram dados subnotificados e que, por exemplo, na bebidas alcoólicas, a gente não tinha o dado de 76% de todos os casos. Então, 76% das pessoas não tinham informações se bebiam ou não, ingeriam ou não bebidas alcoólicas. Também podemos afirmar que teve um aumento significativo, né, um pico significativo nos últimos 10 anos, onde totalizaram 3.637 casos apenas nos últimos 10 anos aí estudados. E que, a partir de 2019 ali, tivemos uma queda, né, significativa. Em geral, ela é justificada pelo Covid, né, pela pandemia que se iniciou nesse período e que subnotificou os dados. E podemos concluir nesse estudo epidemiológico, né, que o nosso artigo ele conseguiu responder, né, ao objetivo de analisar o perfil epidemiológico e tivemos como principais achados o perfil, né, de homens pardos entre os 67 e os 69 anos de idade, né, que é o perfil das pessoas que mais foram acometidas pelo câncer de próstata e que, infelizmente, não há uma falta de informações, como eu havia falado, sobre o histórico familiar, consumo de álcool e de tabaco. E houve, depois de 2019, um aumento significativo no diagnóstico, mais um pico maior ainda nos últimos 10 anos, e que também houve uma queda ali depois de 2019. Infelizmente, devido a essa subnotificação dos dados, né, tivemos muitas essas limitações relacionadas à produção do artigo, e que futuras pesquisas elas podem se concentrar em aprimorar a coleta de dados e investigar a relação entre a pandemia do Covid-19 e o número de casos de câncer de próstata, os quais foram subnotificados nesse período. Temos aqui os nossos agradecimentos para a professora Iana Araújo, que foi nossa orientadora e nos ajudou muito na produção desse artigo, e ao Vigican, né, que disponibilizou o seu banco de dados e que também nos deu a oportunidade de estar apresentando os nossos resultados aqui no Congresso. Muito obrigado, gente. Olá, meu nome é Letícia Montenegro, irei apresentar o trabalho Hábitos Alimentares de Brasileiros Adultos e Associação com o Desenvolvimento de Neoplasias, uma revisão de literatura, do terceiro Seminário de Epidemiologia do Câncer em Mato Grosso, sendo autores Ana Júlia Lima Boa Sorte Sangin e Letícia Helena Ferreira Montenegro, área temática Epidemiologia e modalidade resumo revisão de literatura. O objetivo desse trabalho foi analisar os hábitos alimentares de brasileiros e associá-los com o desenvolvimento de neoplasias. A metodologia foi realizada uma revisão de literatura utilizando as plataformas de busca BVS e PubMed. Os escritores utilizados foram Epidemiology, Food Habits, Neoplasms e Brasil. Publicações dos últimos 5 anos foram incluídas e realizado os estudos com adultos acima de 18 anos. Foram encontrados 18 estudos nas plataformas citadas, sendo que 6 foram incluídos respondendo os critérios de inclusão e exclusão. Em relação aos resultados, foram encontrados que os alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas e vegetais, foram os mais citados como fator protetor para o desenvolvimento de neoplasias. A maior ingestão de laticínios também foi apontada como fator protetor. E a alimentação saudável influencia em um risco reduzido na evolução de tumores. Além disso, os alimentos processados e ultraprocessados foram associados a um maior risco de desenvolvimento de neoplasias. A alta ingestão de açúcares e excesso de peso também teve influência de maior risco de desenvolvimento de neoplasias. Sendo assim, a alimentação saudável é fator protetor de desenvolvimento de neoplasias. Outros comportamentos saudáveis são influenciados pelo ambiente ao qual o indivíduo está inserido. As questões que vão desde a educação alimentar e nutricional até o acesso à alimentação
saudável devem ser consideradas. O desenvolvimento e implementação de políticas públicas para facilitar e garantir esse direito devem ser criadas e constantemente reforçadas e revisadas para que assim se mantenham atualizadas às suas necessidades. Obrigada. A todas, eu me chamo Romero dos Santos Caló e vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Análise Espacial da Incidência de Câncer Coloretal em Mato Grosso, de 2001 a 2016. Os autores deste trabalho são eu, Romero de Santos Caló, Amanda Cristina de Souza Andrade, Rita Adriana Gomes de Souza, Nomidreia Galvão e Gustavo Monteiro da Silva. O objetivo do nosso trabalho é analisar a distribuição espacial da incidência de câncer coloretal em Mato Grosso no período de 2001 a 2016. A nossa metodologia trata de um estudo ecológico com dados do RCBP Cuiabá e as estimativas populacionais tiradas do DataSUS. Foram analisados casos novos por câncer coloretal considerando o CID C18 a C21. As taxas de incidência foram calculadas por município e quadriênio, né, considerando 2001 a 2004, 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2013 a 2016, e foram ajustadas por faixa etária pelo método direto, segundo a população mundial. Para análise espacial foram utilizados o método de Kernel e de hotspot. As unidades geográficas de análise foram consideradas os municípios e as 16 regiões de saúde do estado de Mato Grosso. Do período analisado, foram registrados 3.967 casos novos de câncer coloretal. Desses, 50,2% eram em homens e 51,4% ocorreu em idosos com idade de 60 anos ou mais. Ao considerar um mapa de Kernel, né, que é possível identificar aqui, as regiões Centro-Norte, Baixada Cuiabana, Oeste Mato-Grossense, Médio-Norte Mato-Grossense foram as regiões que apresentaram os municípios com as maiores incidências, né? Observando aqui que com o passar do tempo, né, os pontos, os focos vermelhos foram ampliando, aumentando, e essas regiões foram as que concentraram os maiores focos. Ao considerar a análise de hotspot, né, verificou-se que as taxas não estão distribuídas ao acaso no estado. No mapa anterior, a gente viu que essas taxas, né, estão aumentando ao longo do tempo. No entanto, esse mapa serve para nos dizer que essas taxas não estão distribuídas aleatoriamente no estado, né? Ou seja, nessas regiões tem algumas características em comum, algumas situações em comum que faz com que haja uma relação entre essas regiões para que, de fato, os casos de câncer ocorram aí, né? A gente pode dizer que elas são estatisticamente significativas quando se trata dessa relação. E aqui na legenda a gente consegue ver, né? Quanto mais vermelho, a gente diz que é o ponto quente, né? O vermelho é o ponto quente, onde esses casos não são distribuídos de forma aleatória. Tudo bem? E aqui concentro nessas regiões já mencionadas. Com a densidade de Kernel, ainda é possível perceber que, com o passar do tempo, o número de municípios com taxas altas de doenças foi aumentando, né, configurando a interiorização da doença, ou seja, sai aqui do centro, onde estão as maiores regiões mais populosas, né, e ela começa a destrinchar para o interior. No entanto, a gente observa que as regiões Araguaia-Xingu, Norte Araguaia-Carajá, Garças Araguaias foram as que apresentaram o município com baixa incidência para o câncer coloretal, né, que no caso seriam essas que estão marcadas com círculo cor de rosa. Na distribuição das taxas, observa-se que os dois primeiros quadriênios, 2001 a 2004, 2005 a 2008, que são as duas imagens de cima, apresentaram os maiores valores para essas taxas, né, quando considerados 4 quadriênio. Já nos dois últimos quadriênios, que são os mapas de baixo, foi possível observar a diminuição do número de municípios sem casos de câncer coloretal. Desse modo, é visível perceber que os casos de câncer coloretal estão aumentando com o passar do tempo e não estão distribuídos aleatoriamente no estado de Mato Grosso, reforçando a importância de se aprofundar no entendimento da organização desses territórios, visto que eles estão indo cada vez mais para os municípios interiores, ocorrendo cada vez mais nos municípios dos interiores. Desde já agradeço a todos e, no mais, gratidão.
Boa tarde, meu nome é Estela, sou graduanda em Medicina da UFMT e vou apresentar o trabalho Análise Histórica dos Indicadores de Controle do Câncer de Colo de Útero e de Mama no município de Cuiabá. A área temática é Política e Gestão em Saúde e a modalidade é Estudos Originais. O trabalho foi realizado por mim, pela graduanda Juliana Nascimento e pelas docentes Neuci Cunha e Larissa Rézio. Nós somos parte do grupo Gestão de Política em Saúde e Organização da Sociedade Civil, que faz parte do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. Este trabalho objetiva realizar uma avaliação da cobertura dos exames de colpostologia cervical oncótica, CCO, e mamografia no município de Cuiabá dos anos de 2011 a 2021. Este estudo consiste em um estudo ecológico de série temporal, no qual foi analisado os dados de realização dos exames de CCO e mamografia. Os dados foram obtidos por meio dos relatórios anuais de gestão e da plataforma DataSUS, considerando os anos de 2011 a 2021, o município de Cuiabá, as faixas etárias e o sexo feminino. A partir da análise dos dados dos exames realizados nos anos de 2011 a 2021, constatou-se que foram feitos 216.554 CCOs. No total de CCOs realizados, 168.551, que corresponde a 78%, foram realizados em mulheres da faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde, que seria 25 a 59 anos no ano de 2011 e 25 a 64 anos nos anos posteriores. O ano de 2011 apresentou maior realização de CCOs, com 21.712 exames, e o ano de 2020 apresentou o menor número, 4.991 exames, sendo isso justificado pelo isolamento social decorrente da pandemia por Covid-19. Em relação às mamografias, no período de 2011 a 2021, foram realizados 93.312 exames. Do total, 49.695, que corresponde a 53%, foram realizados em mulheres da faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde, que seria de 50 a 69 anos. O ano de 2013 apresentou maior realização de mamografias, com 6.339 exames, e o de 2020 apresentou o menor número, com 1.800 exames. Segundo os relatórios anuais de gestão do município de Cuiabá, as metas dos indicadores de realização de CCO não foram alcançadas no período analisado. Em relação às metas de mamografia, apenas os anos de 2011 e 2012 tiveram resultados superiores às metas. Nos relatórios, a Secretaria de Saúde Municipal afirma que a baixa realização dos exames nesse período é devido à dificuldade de conseguir insumos necessários para a coleta de amostras para a realização dos exames de CCO e também pela dificuldade de contratar laboratórios para a execução dos exames. Considerando os dados expostos, é importante que o governo e a sociedade estejam atentos a essa situação para garantir a implementação de políticas públicas efetivas para a saúde da mulher. É necessário que haja um planejamento adequado com garantias de insumos e serviços para a realização dos exames para que os resultados desses indicadores sejam alcançados. Tendo em vista que a prevenção e diagnóstico precoce de neoplasia são fundamentais para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida das mulheres. E é isso, muito obrigada. Eu sou a Evelyn Caroline, aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. Venho, apresentar esse resumo intitulado de Estudos Qualitativos sobre Linfoma de Hodgkin e Linfoma não Hodgkin, Estado da Arte. Eu, Evelyn Caroline, como primeira autora, Reni Barzaglini, Mona Lisa Rocha e Aline Braga como coautoras. Em nossa área temática é Ciências Sociais Humanas em Saúde, na modalidade Revisão de Literatura. O objetivo desse estudo foi analisar e descrever publicações científicas sobre o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, orientadas pela abordagem qualitativa. Então, a metodologia usada foi a revisão integrativa,
cuja, né, o objetivo, né, dela é obter um profundo entendimento sobre as produções científicas de um mesmo tema, apoiando em estudos anteriores, visando desenvolver uma síntese de achados. O processo de busca, né, ocorreu nos periódicos, né, da BVS, Biblioteca Virtual de Saúde, né, a BDTD, né, que é o Banco de Dados de Teses e Dissertações, e a PubMed, sem delimitação de ano de publicação e nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram usados os descritores, né, os DECs, né, câncer, pesquisa qualitativa, câncer hematológico, linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin, né? Todos esses, né, associados com o booleano AND. A busca ocorreu no período de 12 a 15 de novembro de 2022. E os resultados foram, né, na primeira busca, a gente encontrou 180 trabalhos, e dentro, né, da inclusão e exclusão de trabalho, né, com a leitura do título, a leitura do resumo, a gente caiu para 161. 161 a gente, né, leu os trabalhos e chegou num total de 19. Então, foram 18 artigos e uma dissertação. Então, esses trabalhos, né, eles revelaram uma preocupação de profissionais da área da saúde, né, que buscam, através do interesse em pesquisas qualitativas, né, compreender os fatores que possam mudar positivamente ou negativamente a vida do adoecido com câncer, né? Então, assim, trazendo as evidências, né, das necessidades e das dificuldades que pode ocasionar, né, transformações na vida desses adoecidos com intensidades diferentes. Então, a gente traz que a conclusão, né? Então, esses resultados justificam a importância de estudos, né, na abordagem qualitativa, né, que tem como objetivo elaborar e orientar futuras prestações, né, do cuidado formal e informal no cotidiano dos adoecidos de linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Então, como a criação de programas de triagens e o acesso aos serviços prestados, né, ressaltando aqui, né, que os desafios de se submeter ao tratamento podem influenciar nas estratégias de enfrentamento e a fim de minimizar o adoecimento, né, promovendo assim o bem-estar e a qualidade de vida do adoecido. Então aqui a gente fica, né, com um gostinho de quero mais. E agradecimento ao Vigicam, né, por estar expondo o nosso trabalho. Muito obrigada. Olá, meu nome é Samara e hoje eu vou apresentar para vocês o perfil clínico epidemiológico e tempos de espera entre diagnóstico e tratamento de tumores infantis do sistema nervoso central, um estudo nacional baseado em hospitais. O objetivo desse estudo foi descrever o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes infanto-juvenis com câncer do sistema nervoso central e que foram atendidos nas unidades brasileiras habilitadas em oncologia e oncopediatria. E o segundo objetivo foi analisar o tempo entre o diagnóstico e tratamento do câncer do sistema nervoso central infantil, segundo variáveis clínicas e sociodemográficas. Falando da fonte de dados da população do estudo, esse é um estudo observacional de caráter exploratório, onde foram analisados dados dos tumores do sistema nervoso central infantis, extraídos do integrador RHC, que é um sistema que consolida nacionalmente os dados dos registros hospitalares de câncer. A gente analisou 5.281 casos analíticos de câncer do sistema nervoso central em crianças e adolescentes de faixa etária de 0 a 19 anos de idade, de 2010 a 2017. E os RHCs do estado de São Paulo foram excluídos dessa análise porque eles não coletam informações de variáveis que serão utilizadas nessa pesquisa. As variáveis analisadas foram sociodemográficas, clínicas e a variável de interesse foi o tipo de hospital habilitado ou não habilitado em oncologia pediátrica. Para análise estatística, as características das variáveis, tanto clínicas quanto sociodemográficas, foram descritas através das frequências absolutas e relativas. O valor de P menor que 0,05 no teste Q² foi considerado estatisticamente significativo e o intervalo de tempo em dias entre o diagnóstico e o início do tratamento foi descrito através da mediana. Todas as análises foram feitas no Microsoft Excel,
R e também no software Stata 15. Falando dos resultados, principalmente agora em relação aos resultados sociodemográficos. Bom, a gente percebe que para sexo, tanto nos hospitais não habilitados quanto nos hospitais habilitados, a gente tem maior frequência no sexo masculino, com mais de 50%. Em relação à faixa etária desses casos, nos hospitais habilitados, a faixa etária de 0 a 4 anos apresentou maior frequência, com 37,1%. Nos hospitais não habilitados, essa faixa etária subiu, então ficou de 5 a 9 anos, a maior faixa etária, a maior frequência, na verdade, com 28,9%. Em relação à cor da pele dos pacientes, a gente tem que, tanto nos hospitais habilitados quanto nos hospitais não habilitados em oncopediatria, a gente tem mais de 30% sendo caracterizados como não brancos. Chama atenção também para os 15,3% dos pacientes que estão sem informação, de uma informação tão relevante como essa. Em relação às variáveis clínicas, principalmente na base mais importante para o diagnóstico, a gente tem que a histologia do tumor primário foi o exame mais importante para esse diagnóstico, com 73,3%. Em relação ao tipo de câncer do sistema nervoso central, a gente tem a neoplasia intracraniana e intraespinhal não especificada, tendo ali 97,4% de caracterizações nessa base de dados. Em relação ao tipo de hospital, a gente vê que 72% dos casos de câncer foram caracterizados ali, foram tratados nos hospitais habilitados para câncer infantil. Em relação ao intervalo do diagnóstico até o tratamento, a gente percebe que nos hospitais não habilitados para câncer infantil, essa mediana foi superior àqueles que foram tratados nos hospitais habilitados para câncer infantil. Em relação à faixa etária e cor da pele, a gente também percebe ali os hospitais não habilitados para oncopediatria apresentando essa maior mediana até esse tratamento. Em relação ao ano do diagnóstico, a gente vê que nos hospitais habilitados para oncopediatria, esse tempo ele reduziu de 20 para 14 dias, com oscilações ao longo dos anos, e nos hospitais não habilitados para oncopediatria, esse tempo ali aumentou de 28 para 36 dias ao longo dos anos, também com algumas oscilações. Então, a gente percebe que há uma diferença no perfil dos pacientes atendidos em cada unidade. Percebemos dificuldade na classificação dos tumores, utilizando a classificação internacional dos tumores na infância, e atestamos também o cumprimento da lei dos 60 dias nesses elementos analisados. Essa pesquisa vai suscitar discussões sobre o acesso igualitário entre os pacientes dos diferentes tipos de hospitais, mas lembrando que esse é um estudo inicial, então ele abre portas para discussões mais específicas sobre os determinantes sociais da saúde, a importância da especificação do diagnóstico do tipo de tumor no prontuário, e isso garante uma maior compreensão da realidade nas futuras análises. Quero agradecer a Divisão de Vigilância e Análise de Situação do Instituto Nacional do Câncer e a coordenação do 3º Seminário de Epidemiologia do Câncer. Obrigada. Olá, meu nome é Tamires Alves Chagas, sou enfermeira. O meu trabalho tem como título Qualidade de Vida de Mulheres Mastectomizadas Submetidas à Reconstrução Mamária. O objetivo é avaliar na literatura científica a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas submetidas à reconstrução mamária. Na metodologia, trata-se de uma revisão da literatura desenvolvida a partir de um protocolo norteador realizado na Biblioteca Virtual de Saúde. Foi realizada a busca dos artigos em 2022, usando os descritores em saúde, mastectomia, qualidade de vida e reconstrução da mama, intercalados com o operador booleano AND. Adotou-se como critérios de inclusão estudos com texto completo disponíveis nos idiomas inglês e português nos últimos 5 anos, de 2018 a 2022, e como critérios de exclusão, aqueles que não atendiam à pergunta de pesquisa ou que se apresentam duplicados. Foi verificado que a qualidade de vida das mulheres mastectomizadas submetidas ao procedimento de reconstrução mamária apresenta impactos a curto e longo prazo, como em sua vida sexual, nas suas relações sociais, também nas necessidades de se submeter a novos procedimentos invasivos, também nas dificuldades para realizar suas atividades diárias e na sua imagem corporal. Foi observado também que a qualidade de vida ela não está relacionada com a decisão de se submeter à reconstrução mamária, mas também a satisfação com a sua mama operada.
e que a literatura também apresenta como vantagens a realização da reconstrução mamária. Algumas pacientes, elas melhoraram o bem-estar físico e sexual, também os benefícios e os malefícios, eles vão estar relacionados de acordo com o tipo de reconstrução da mama e do tempo após sua realização, sendo algo individual para cada paciente. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade do trabalho em equipe profissional para atender essas mulheres, fornecendo informações, apoio e acompanhamento e levando em consideração os impactos físico, psicológico e social e respeitando a decisão da mulher frente a esse procedimento. Também é preciso avaliar cada paciente individualmente, analisando o melhor procedimento em cada mulher, com vista a fornecer uma qualidade de vida. Obrigada. Bom dia, meu nome é Eric Vinícius, estudante de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. Venho apresentar o trabalho sobre mortalidade por câncer de próstata no Brasil, um estudo de dados secundários. Meu orientador é Bruno Mendes Tavares e Rosana Moisés, área temática epidemiologia, modalidade estudos originais. O objetivo geral desse projeto é descrever o estado de mortalidade por neoplasia maligna de próstata em homens residentes no Brasil no período de 2011 a 2021, traçando o perfil sociodemográfico deste e as diferenças regionais no padrão de mortalidade. É um estudo transversal do artigo, com abordagem quantitativa, abordando a mortalidade no Brasil por neoplasia de próstata registrado sob CID de C61, na faixa etária acima dos 30 anos, no período de 2011 a 2021, analisando variáveis como sexo, raça-cor, pele, escolaridade, ocupação, estado conjugal e faixa etária. Quando tiramos os dados, analisamos os dados, podemos perceber que os óbitos, né, a ocorrência de óbitos por regiões cruzando com o ano do óbito, percebemos que a região Sudeste contou com 42,57% de casos no período e a região Nordeste com 27,8%, onde os anos de 2019 e 2020 foram os anos com maior número de casos registrados, 10,9% e 10,8%, respectivamente. Quando analisamos o grupo etário, a faixa etária acima de 70 anos foi o grupo que mais registrou óbitos, sendo especificamente a faixa etária acima dos 80 a maior quantitativa. Quando analisamos região unidade federativa, vimos que a região Sudeste contou com 42,57% dos casos, sendo São Paulo o campeão de casos da região Sudeste, seguido pela região Nordeste com 27,8% dos casos, sendo a Bahia o maior, contando com o maior número de casos. Quem menos teve casos registrados foi a região Norte, com o campeão de casos sendo o Pará. Quando analisamos pelo nível de escolaridade, percebemos que o número de óbitos ocorreu em indivíduos com menor índice de escolaridade, sendo de 1 a 3 anos de nível de escolaridade o maior grupo com registro de casos, seguido por nenhum ano de escolaridade. Analisando as ocorrências de óbitos pelo Estado Civil, percebemos que o grupo de casados contou com 54,09%, seguido pelo grupo dos viúvos, com 19,44% no período. Quanto à por raça, a raça branca contribuiu com 51,4% dos casos no período, seguido pela raça parda, com 33,9%. A conclusão deste trabalho percebe-se que houve um aumento progressivo no número de óbitos de câncer no período. Esse aumento poderá ser influenciado pela melhoria das políticas de rastreio, associado com a melhor notificação das causas de óbito e melhor esclarecimento. E percebe-se ainda que necessita de mais trabalhos que investiguem quais variáveis estariam influenciando o aumento no número de casos e, por conseguinte, o número de casos de óbitos, né, por próstata. Por que está ocorrendo mais mortes, né, registradas sobre esse sítio? Seriam fatores ambientais, alimentação, falha terapêutica ou contexto socioeconômico? Dessa forma, agradeço a organização do evento,
agradecimento especial a Deus, antes de mais nada, a minha família, principalmente a minha mãe, e aos meus orientadores e colaboradores que fizeram desse trabalho possível. Obrigado. Olá a todos, estarei apresentando agora o nosso trabalho em grupo no terceiro seminário de Epidemiologia de Câncer em Mato Grosso. Bom, o recorte escolhido pelo meu grupo foram neoplasias malignas em Mato Grosso. Casos de câncer segundo regiões de saúde, com o recorte dos dados de 2018 a 2022. Bom, os autores desse trabalho são Angélica Silva, Eudílio Sorrilha, a Lázara Luzia, a Leila Aparecida, Miriam de Souza Góes e Natan Rotondo. Bom, o objetivo deste trabalho foram descrever os casos de câncer da população residente no estado do Mato Grosso, segundo as regiões de saúde, conforme os anos de corte. A metodologia aplicada foi um estudo quantitativo epidemiológico descritivo, com base nos dados do DataSUS, mais em específico do painel Oncologia Brasil. A população considerada foi a de casos de câncer nas regiões de saúde do Mato Grosso diagnosticadas dos anos de 2018 a 2022. Para esse trabalho foram eleitas 3 variáveis: a variável do ano diagnóstico, sexo e faixa etária. Bom, os resultados obtidos foram que, no período avaliado, foram verificados 26.765 novos casos de câncer, distribuídos dentre as 16 regiões de saúde do estado do Mato Grosso. Na variável região, se destacou com maior frequência de casos a Baixada Cuiabana, com 38% dos casos, e com menor frequência se destacou a região Norte Araguaia, Carajá, com 0,3%. Quando relacionado ao sexo, no caso das mulheres, destacou-se Teles Pires, com 58,48%, e aos homens, o Norte Araguaia Carajá, com 67,1%. No quesito faixa etária, dentre os adultos se destacaram Teles Pires, com 53,2%, Noroeste Mato Grossense, com também 53,2%, Médio Norte Mato Grosso, com 52,4%. Já nos idosos, destaca-se também Garças Araguaia, com 53,4%, Centro-Norte, com 51,8%, e Mato Grosso, Sul Mato Grossense, com 50,2% dos casos. Por meio desses dados, foi possível chegar à conclusão de que o levantamento dos dados é de extrema importância, porque ele nos permite obter informações que são extremamente relevantes para o processo do planejamento dos serviços de saúde, pois ele vai mostrar as diferenças de frequência dos casos diagnosticados de câncer, em específico por regiões dentro do estado do Mato Grosso. Dessa forma, aquelas regiões que concentram o maior número de dispositivos e serviços de saúde serão aquelas que vão ter também a maior frequência de casos, o que pode indicar que esses fatores contribuem para quê? Para o deslocamento dos indivíduos com câncer nessa região, diminuindo então os casos de câncer dentro das outras regiões. Quero deixar aqui os meus agradecimentos. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Estela, sou graduanda em Medicina da UFMT e o tema do trabalho que irei apresentar é Distribuição da incidência de câncer de mama em Mato Grosso, 2001 a 2016. A área temática é epidemiologia e a modalidade é estudos originais. O trabalho foi realizado por mim, pela graduanda Ariadne Dara, pela mestranda Nayara Almeida e pelas docentes Amanda Cristina, Jana Cristiane e Noemi Galvão. O objetivo deste trabalho é analisar a incidência de câncer de mama feminino em Mato Grosso no período de 2001 a 2016. Este é um estudo ecológico no qual foi analisada a incidência de câncer de mama feminino por município de residência de Mato Grosso, considerando os anos de 2001 a 2016. Os dados foram obtidos a partir dos registros de câncer de base populacional e as estimativas populacionais foram coletadas no DataSUS.
foi utilizado o código C50, conforme a 10ª Classificação Internacional de Doenças, e os casos foram agrupados em quadriênios: 2001 a 2004, 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2013 a 2016. Além disso, as taxas médias de incidência e as taxas ajustadas foram calculadas para 100.000 mulheres. Como resultados, tivemos que no período de 2001 a 2016 foram notificados 74.756 casos novos de câncer no estado de Mato Grosso. Destes, 6.886, que corresponde a 9,21%, foram casos de câncer de mama em mulheres. Em relação às faixas etárias, 69,21% dos casos de câncer de mama acometeram mulheres com menos de 60 anos. A taxa de incidência média do período analisado foi de 29,7 casos para cada 100.000 mulheres. E no período de 2001 a 2004, 12 municípios apresentaram taxa de incidência maior que a taxa de estimativa para 2023 em Mato Grosso, que corresponde a 41,89 casos para cada 100.000 mulheres. E nesse período, a maior taxa ajustada de incidência foi encontrada no município de Rio Branco, com 66,59 casos para 100.000 mulheres. No período de 2005 a 2008, 6 municípios apresentaram taxa de incidência maior que a taxa de estimativa para 2023 em Mato Grosso. E a maior taxa ajustada de incidência foi encontrada no município de Conquista do Oeste, com 71,66 casos para 100.000 mulheres. No período de 2009 a 2012, 12 municípios apresentaram taxa de incidência maior que a taxa estimativa, e a maior taxa ajustada de incidência foi encontrada no município de Sorriso, com 66,38 casos para 100.000 mulheres. Por fim, no período de 2013 a 2016, 19 municípios apresentaram taxa de incidência maior que a taxa de estimativa. E a maior taxa ajustada de incidência foi encontrada no município de Novo Santo Antônio, com 84,33 casos para 100.000 mulheres. Em conclusão, os resultados evidenciam 2 pontos. O primeiro é que há um percentual considerável de mulheres jovens, abaixo de 60 anos, que estão sendo acometidas por câncer de mama. Além disso, as taxas de incidência ajustadas em diversos municípios mato-grossenses, elas estão acima das estimativas do Instituto Nacional de Câncer. E por conta disso, há uma necessidade de ações de intervenção de enfrentamento para reduzir os fatores associados à exposição ocupacional e ambiental dessas mulheres mato-grossenses, a fim de diminuir a incidência de câncer de mama no estado. E é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Mônica Bidarra, sou doutoranda do curso de pós-graduação em saúde coletiva e venho apresentar o resumo intitulado Sobrevida de câncer em Mato Grosso, estimativas por meio de razão, mortalidade e incidência. Como autores, o mestre Paulo César Fernandes de Souza, a mestre Mônica Bidarra, o professor Dr. Mariano Martinez Espinosa e a professora doutora Noemi Dreyer Galvão. Como objetivo, estimar a sobrevida de câncer por meio da razão mortalidade incidência para a Grande Cuiabá e interior de Mato Grosso. Como metodologia, as razões de mortalidade por incidência foram calculadas utilizando as taxas ajustadas por idade de mortalidade e incidência, extraídas do Sistema de Informação para a Mortalidade, o SIM, e o Registro de Câncer de Base Populacional, RCBP, da Grande Cuiabá, interior de Mato Grosso. Para estimativa de 5 anos, nos períodos 2009 a 2013, e 2014 a 2018, utilizou-se um complemento, 1 menos a razão mortalidade incidência, para todos os tipos de câncer, mama, colo do útero, próstata, colo e reto, estômago, traqueia, brônquios e pulmões, exceto câncer de pele não melanoma.
Como resultado, as estimativas de sobrevida foram de 48% e 44% para homens na Grande Cuiabá e interior no período de 2009 a 2013. E no mesmo período, entre as mulheres, foi de 50% e 46%. As menores estimativas de sobrevida em ambos os sexos foram observadas para câncer traqueia, brônquios e pulmões, estômago. Para o câncer coloretal, houve a diminuição das estimativas no período de 2014 a 2018, em ambos os sexos, com variação entre 47% a 53%. Os cânceres de mama e próstata tiveram as maiores estimativas, 70% e 76%. A estimativa de sobrevida para o câncer do colo do útero foi 68% no período 2009 a 2013 para o interior de Mato Grosso. Como conclusão, como a razão mortalidade-incidência é uma proporção de duas medidas que podem mudar ao longo do tempo por vários motivos, a razão mortalidade-incidência deve ser interpretada com cautela, principalmente por tipo de câncer, que podem mudar ao longo do tempo. No entanto, essa medida indireta pode ser um preditor simples para o cálculo das taxas de sobrevida em 5 anos. Obrigada. Olá, eu sou a Mônica Bidarra, sou pós-graduanda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso e venho apresentar o resumo intitulado Tendência da mortalidade por neoplasias hematopoéticas em crianças e adolescentes em países da América do Sul. Os autores, o mestre Paulo César Fernandes de Souza, a mestre Mônica Bidarra, Dr. Mariano Martinez Espinosa, doutora Maria Tereza Bustamante Teixeira e doutora Noemi Dreyer Galvão. Como objetivo, analisar a tendência da mortalidade por neoplasias hematopoéticas de 0 a 19 anos em 5 países da América do Sul, no período de 2000 a 2017. Como metodologia, trata-se de um estudo ecológico de série temporal, onde os dados foram extraídos do GlobalCan e ARC-OMS 2020. As taxas de mortalidade ajustada pela população mundial foram calculadas por sexo na faixa etária de 0 a 19 anos para 5 países da América do Sul. As tendências de mortalidade por câncer hematopoéticas na Argentina, Brasil, Colômbia, Chile e Equador foram analisadas usando modelos de regressão Joint Point para identificar mudanças significativas nessas taxas. Como resultados, para o sexo feminino, as taxas ajustadas da mortalidade por neoplasias hematopoéticas apresentaram um leve declínio para os países Argentina, Chile e Colômbia. O Brasil e o Equador apresentaram certa estabilidade. Para o sexo masculino, houve um declínio para os mesmos países. O Brasil se manteve estável e o Equador um leve aumento estatisticamente significativo de 1,33% ao ano. A presente tabela apresenta os resultados de tendências de mortalidade, com variações percentuais anuais estatisticamente significativas. Como conclusão, as taxas de mortalidade apresentaram tendência de declínio em 3 países da América do Sul e crescentes ou de estabilidade para 2 países.
Mais estudos são necessários para esclarecer os fatores que contribuem para diminuir a mortalidade por câncer hematopoético de 0 a 19 anos na América do Sul. Obrigado. Olá, boa noite. Apresento para vocês um trabalho Morte prematura por doenças crônicas não transmissíveis no estado de Mato Grosso, de 2010 a 2020. Autores Ada Martins, Ana Cláudia Alves, Stephanie Cristine, Vitória Aline, Amanda Cristine e Lenir. Aqui falando a Vitória. O objetivo desse trabalho consiste em descrever a mortalidade prematura de 30 a 69 anos por doenças crônicas não transmissíveis, doenças respiratórias, diabetes mellitus, neoplasias, doenças cardiovasculares, de 2010 a 2020 no estado de Mato Grosso. Assim, foi utilizada a metodologia de estudo descritivo com dados dos sistemas de informação de mortalidade, o DataSUS, do Ministério da Saúde. Uma seleção dos óbitos por doenças respiratórias, diabetes, neoplasias, doenças cardiovasculares. Assim, calculamos a taxa de mortalidade específica por causa, cálculo da mortalidade proporcional segundo sexo, escolaridade, raça, cor e causa CID, entre a população de 2010 e 2020 no censo e estimativas. Os resultados obtidos foram os seguintes. Diante disso, a taxa de mortalidade por doenças respiratórias, por diabetes, neoplasias e cardiovasculares tiveram uma variação de 2 a 1% em 2020. A de diabetes passou de 2,5 para 3 em 2020 e neoplasias de 8,8 para 9,5 em 2020. A doenças cardiovasculares de 14,6 para 11,1 em 2020. Assim, a diabetes ventricular não escada correspondeu a 81,3% dos óbitos por diabetes. Já as doenças crônicas, elas tiveram, das vias aéreas inferiores, foram responsáveis por 71,4% dos óbitos por doenças respiratórias. Os tipos de neoplasia mais frequentes foram de traqueias, brônquios e pulmões, 17,3%, de mama, 11,1% e colateral, de 7,5%. Assim, as doenças isquêmicas do coração tiveram 35,9% e as cerebrovasculares, 26,9%. Foram, assim, as causas mais frequentes de óbitos por doenças cardiovasculares. Em todas as doenças estudadas, o percentual de óbitos foi maior em homens de raça cor parda e de 4 a 7 anos de estudos. Em todos os casos foram obtidas essas mesmas proporções. Assim, concluindo, houve um declínio das taxas de mortalidade em todas as causas analisadas, exceto as paraneoplasias e diabetes, que registrou um aumento. Assim, é necessário um constante incentivo às políticas públicas de prevenção e atuação à saúde diante dessas doenças que exigem um cuidado a longo prazo, especificamente para as populações menos escolarizadas, levando em consideração o recorte racial e de gênero, a fim de que essas pessoas tenham maiores condições de vida saudável. Aqui embaixo as referências. Meu nome é Caio, eu vou apresentar um resumo na modalidade de resumo simples, a área temática epidemiologia, cujo tema é Covid-19 em indivíduos com neoplasia, uma análise das internações em um hospital municipal de Mato Grosso. O objetivo da nossa presente pesquisa foi descrever os pacientes com neoplasia internados por Covid-19 em um hospital municipal de Mato Grosso. Dentro da nossa metodologia, trata-se de um estudo retrospectivo de abordagem quantitativa e de caráter descritivo. Foram incluídos no estudo os pacientes que tiveram diagnóstico de Covid-19 entre os anos de 2022, entre 2021 e 2022, maiores de 18 anos, e foram confirmados o seu diagnóstico por Covid-19 através de confirmação laboratorial por RT-PCR ou teste rápido de antígeno a partir de amostras de swab nasopharyngeus.
Posteriormente, os dados eles foram tabulados através do programa Excel e aplicados-se estatística descritiva e analisados no programa do JASP, que é um software estatístico. Dentro dos nossos resultados, nós tivemos um total de hospitalizados de 965 pessoas. Dentre essas 965 pessoas, 16 tinham como doença de base uma comorbidade, que totalizava 1,66% dessa população total. A idade média foi de 63,43 anos, com desvio padrão de 17,74, mínima de 29 anos e máxima de 95 anos. Predominou-se o sexo masculino, com um número de pessoas de 10, que corresponde a 62% da nossa população. A gente achou necessário ressaltar os aspectos clínicos, se tratando de uma doença de base com uma gravidade importante, como uma neoplasia. Os aspectos clínicos mais evidentes foram a tosse, que estiveram presentes em 9 pessoas, desconforto respiratório presente em 11 pessoas e a dispneia, que é a falta de ar, em 13 pessoas. Se tratando de uma doença como a Covid-19, que durante a pandemia teve um alto teor de mortalidade, e uma neoplasia, que é uma doença de base com um grande teor de mortalidade também, a gente achou necessário fazer uma análise do desfecho clínico desses pacientes. Dos 16 que se enquadravam na pesquisa, 9 apresentaram cura e alta e 7 foram a óbito. Como conclusão, o estudo permitiu conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes com neoplasia que foram internados em Covid-19 no município de Rondonópolis, através do Hospital Municipal de referência no município. Essas informações elas são importantes porque elas contribuem para a formação de estratégias que são voltadas à assistência à saúde dessa população. Como agradecimento, agradecer a todos que contribuíram de alguma forma para a realização deste trabalho, a todos que participaram, direto ou indiretamente, no desenvolvimento desse trabalho, dessa pesquisa, e na formação desse evento que permitiu a exposição desse e demais trabalhos, contribuindo aí para o conhecimento científico. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Emanuele Amanda Souza de Sá, sou graduada em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso. O tema do meu trabalho é Mortalidade por Câncer em Idosos no Estado de Mato Grosso, 2016 a 2020. O objetivo do trabalho foi descrever o perfil de mortalidade por câncer em idosos no Estado de Mato Grosso, no período de 2016 a 2020. A metodologia utilizada trata-se de um estudo descritivo com dados secundários de mortalidade por câncer em idosos no período de 2016 a 2020, obtidos no Sistema de Informação de Mortalidade da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso por meio do aplicativo Data Warehouse. O estudo foi realizado no estado de Mato Grosso, que é composto por 16 regiões de saúde, 141 municípios e uma população estimada de 3.567.234 habitantes. Destes, 11,6% são idosos. As variáveis utilizadas foram sexo, faixa etária, tipos de câncer e regiões de saúde. Os principais resultados encontrados demonstram que, no período de 2016 a 2020, foram registrados 13.975 mortes por câncer na população geral de Mato Grosso. Destes, 65% eram mortes por câncer em idosos. No mesmo período, foram registradas 195 mortes entre idosos. Destes, 16,2% tratavam-se de mortes por câncer, ocupando assim o segundo lugar no ranking de mortes. As características demográficas demonstram que os idosos do sexo masculino de faixa etária de 60 a 69 anos foram mais acometidos pela doença no estado de Mato Grosso. Os principais tipos de câncer que levaram essa população a óbito foram câncer de pulmão, próstata, estômago e pâncreas. Quanto às regiões de saúde, destacaram-se Baixada Cuiabana, Sul Mato Grossense e Telespires, respectivamente. Assim, conclui-se que no período de 2016 a 2020, o câncer foi a segunda causa de morte entre idosos residentes em Mato Grosso. Assim,
Ressalta-se a importância de políticas de prevenção e controle do câncer, pois o envelhecimento ele traz consigo fragilidades que, associadas à detecção tardia e aos fatores de risco ao câncer, afetam o tratamento e o prognóstico. Obrigada. Olá, meu nome é Mariana e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Câncer Infanto-Juvenil, perfil dos pacientes atendidos no Hospital de Referência de Mato Grosso no período de 2016 a 2020. Sou a primeira autora, Mariana, também é autora Amanda Cristina de Souza Andrade, Ana Clara Soares Félix da Costa e Vanderlei Antônio Pignatti. Esse trabalho foi desenvolvido na área temática de epidemiologia na modalidade Estudos Originais. O objetivo do trabalho, então, é descrever o perfil clínico epidemiológico de pacientes com câncer infanto-juvenil atendidos no Hospital de Referência de Mato Grosso no período de 2016 a 2020. A metodologia, então, foi um estudo descritivo com base no registro dos prontuários de crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer. Então, foram coletadas do prontuário as variáveis sociodemográficas, entre elas o nome da criança ou adolescente, o sexo, a idade, né, principalmente na data do diagnóstico, o nome dos pais ou responsáveis, o município de residência e o contato telefônico dos pais ou responsáveis. Em relação à doença atual, então, foram coletadas as informações do grupo do diagnóstico e a morfologia, com base nos exames de anatomopatológico e imunohistoquímico, a data do diagnóstico, o tipo de tratamento, se há recidiva ou não da doença atual, se há metástase ou não e se já foi a óbito. Como foram dos anos de 2016 a 2020, calculou-se também a variação percentual anual do número de diagnósticos por ano. Então, entre os resultados nesse período de 2016 a 2020, foram diagnosticados no Hospital do Câncer de Mato Grosso 263 casos de câncer infanto-juvenis. Entre eles, a maioria era na faixa etária de 0 a 9 anos, 57,5%, sendo que a maioria também era do sexo masculino, 53,9%. Em relação à doença atual, então, a maioria dos casos, cerca de 70% dos casos, tratavam-se de leucemias, entre a leucemia linfóide e a leucemia mieloide, 15,5% de linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, e também doença de Hodgkin, e 10,2% dos tumores do sistema nervoso central. Em os outros casos, variaram entre tumores sólidos, principalmente. Em relação ao tratamento, então, desses 263 casos, 25% já foram a óbito, 14% apresentaram metástase e 14,4% apresentaram recidiva da doença. Em relação ao tratamento, 51,9% realizaram quimioterapia e 8,3% procedimento cirúrgico para retirada do tumor. Em relação à variação percentual anual, então, no ano de 2016, foram diagnosticados 47 casos, sendo que no ano de 2020 foram diagnosticados 67 casos. A variação percentual anual foi de 42,5%, então, uma variação positiva entre os 5 anos da análise. Então, o que foi possível concluir? Que o perfil de diagnósticos de câncer infanto-juvenil no Mato Grosso, ele se assemelha ao perfil nacional em relação ao grupo de diagnóstico. Trabalhos como esse também podem contribuir para identificar os fatores relacionados ao câncer nessa faixa etária, além de fortalecer as políticas públicas do câncer, né, para enfrentamento da doença. Agradecimentos à coordenação de aperfeiçoamento de nível superior, a CAPES, pela bolsa de pesquisa no doutorado, ao Instituto de Saúde Coletiva, aos docentes e aos meus orientadores, e também ao Hospital do Câncer, pela disponibilidade para realizar a pesquisa no campo, né, que os profissionais cederam espaço e organizaram os prontuários para que essa coleta fosse realizada. Agradeço a todos os envolvidos.
Olá, me chamo Fernanda Matos e, juntamente com Amanda Matos, iremos apresentar o resumo intitulado Influência de alimentos ultraprocessados na prevalência de câncer gástrico no Brasil, uma revisão da literatura, que tem como área temática epidemiologia e modalidade resumo, revisão da literatura. O nosso objetivo foi identificar a influência do consumo de alimentos ultraprocessados como um possível fator de risco ao aparecimento ou evolução do câncer gástrico na população brasileira. A metodologia utilizada para a construção do resumo foi a revisão sistemática da literatura, realizada por meio da análise nas bases de dados Medline, Lilacs e Banco de Dados de Enfermagem e do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Foram utilizados descritores em saúde, câncer gástrico, alimentação e Brasil. Como critérios de inclusão, foram utilizados estudos gratuitos em língua portuguesa no período de 2018 a 2021 e foram considerados artigos que investigaram a relação entre neoplasias gástricas e a alimentação. Já como critérios de exclusão, foram os artigos pagos, duplicados, fora do período escolhido e que não abordavam a temática exigida. Após uma análise, foram selecionados e utilizados 7 artigos para compor a amostragem dessa revisão. Os resultados encontrados foram que o câncer de estômago é a 4ª neoplasia mais prevalente nos homens e a 6ª entre as mulheres. Segundo o INCA, a estimativa é que haja um aumento de 21 mil novos casos para os anos de 2023 a 2025. E diante dos resultados obtidos, podemos encontrar que o hábito alimentar foi um fator bastante relevante e um fator exógeno para a incidência de câncer gástrico. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados tem sido associado ao desenvolvimento da neoplasia dentro da população brasileira. Dietas com altas concentrações de cloreto de sódio, nitrito e nitrato e aditivos usados para a preservação de alimentos defumados e enlatados é um fator de risco para alterações na mucosa gástrica, além de serem convertidas em substâncias altamente cancerígenas quando metabolizadas, sendo um importante fator para o desenvolvimento do câncer gástrico. E podemos concluir, então, que a alimentação da população brasileira possui uma estreita relação com o desenvolvimento e alta incidência de câncer gástrico, sendo um fator de risco que precisa ser considerado e bastante estudado para ampliação de campanhas que incentivem a adoção de práticas alimentares mais saudáveis, visando a redução dessa patologia na nossa sociedade. E obrigada.